Mais uma vez, estamos juntos aí, galera. Saudações a todos. Peço desde já que dê aquela moral, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, compartilhando para que tenha mais inscritos, comentando para que tenha mais interação, e, enfim, para que de fato haja crescimento e não sejamos enganados, engoldados, levados por qualquer vento de doutrina. Galera, vou estar hoje falando aqui sobre política, né? Política, no imaginário popular, no senso comum, o que tem realmente ecoado na mente das pessoas é que política se resume a roubar ou não roubar, né? Política se resume apenas a isso. Então você vai ver que nos debates, às vésperas das eleições, há uma acusação mútua, né, dos candidatos a cargos políticos sobre corrupção. Esse é o tema que, de fato, principalmente a nossa classe média brasileira, é um tema que eles adoram falar, de corrupção, de fato que o Estado ele é corrupto, né? E por aí vai. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que corrupção é uma palavra ampla, né? E se a gente for aqui listar, o Brasil ele tem, antes da corrupção política, por exemplo, se calcula aí que a corrupção política gera um rombo no país aí de algo aí em torno de 200 bilhões de reais, que é algo assim absurdo que nós temos que combater. Mas também temos a informação, os dados, que a sonegação fiscal, que nos Estados Unidos dá cadeia, gera um rombo aí de mais de 500 bilhões de reais, ou seja, mais do que o dobro. E a dívida pública, né, que é o pagamento de juros e amortização, gera aí um rombo aí, algo em torno aí de aproximadamente 1,5 trilhão. Então, quer dizer, isso nós não vemos a mídia bater nisso, não vemos esse debate nas ruas. Por que o Brasil se sonega tanto imposto? Por que nós temos que pagar anualmente uma dívida pública aí de 1,5 trilhão anualmente? São realidades que geram rombo no país, né? Que faz o país não se desenvolver em rigorosamente nada. Mas no conceito popular, política é isso. Roubar ou não roubar no Estado. Só no Estado, entendeu? Então, a corrupção só no Estado. E isso afasta a ideia, de fato, original da palavra política e, enfim, o conceito etimológico da palavra política. E aí, de fato, a gente não pratica política, né? A palavra política, ela deriva do adjetivo originado de polis. Então, a palavra política deriva de quê? De polis. O que é polis? Polis se refere à cidade e, consequentemente, ao que é urbano, ao que é civil, ao que é público, ao que é social e ao que é sociável. Política se refere à organização e administração de uma cidade. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que política deriva de polis. Polis é cidade. E política seria a organização e a administração dessa cidade. Obviamente, senhores, na cidade não tem apenas tijolo, cimento e pedra. Ou usar a linguagem popular, na cidade não tem apenas infraestrutura, aquelas obras faraônicas, não. Na cidade tem pessoas, muitas pessoas carentes de dignidade, carentes de cuidado, entende? Então, política também é a organização e a administração e o cuidado dessas pessoas, né? O termo política se expande graças à influência da grande obra de Aristóteles, intitulado Política. Eu tenho esse livro aqui em casa, aqui. Eu faço questão que vocês observem aqui, ó, a obra de Aristóteles, A Política, né? Que deve ser considerada, essa obra de Aristóteles, ela deve ser considerada como
o primeiro tratado sobre a natureza, funções e divisões do Estado e sobre várias formas de governo, como significação mais comum da arte ou ciência de governo. Então a política tem a ver com isso, é uma arte, uma ciência de governo. Governar não apenas, né, as questões materiais, né, a questão das obras, da infraestrutura, mas você governar pessoas, né, cuidar de pessoas. Isso também envolve a arte da política, a arte de governar. Com a formação das cidades, foram surgindo líderes para organizar as novas comunidades e tomar decisões em nome dela. Então, as cidades surgem e, posteriormente ao surgimento das cidades, surge o quê? O Estado, né? Então, vai surgir governante nesses locais, né? E o Estado ele vai, de fato, ser aquela instituição burocrática, né? Que ele vai, de fato, ter leis, vai ter instituições, vai ter hierarquia para, de fato, trazer governança, não apenas governança no sentido material, de obras, de infraestrutura, mas também de administração de pessoas, né? Então, por que eu estou falando isso hoje? Por conta desse absurdo que veio em São Paulo, da Câmara de São Paulo aprovar, multar um cidadão, um civil, com 17 mil reais a quem doar comida para uma pessoa faminta na rua, né? E, curiosamente, esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara de São Paulo vem de uma direita cristã, conservadora, neoliberal, né? Que aprovou isso. Bom, eu gostaria de saber que Jesus é esse, que essa direita que se diz cristã, né? Porque cristão subentende-se aqueles que seguem as doutrinas de Cristo. E você negar comida a um faminto, principalmente multando quem de fato quer, se a pessoa não ajuda, se ela não quer ajudar, já é um absurdo. Agora, você impedir de outras pessoas ajudarem é mais absurdo ainda, com multa de 17 mil reais. Segundo o que eu li recentemente, parece que o vereador que apresentou essa proposta, ele deu uma recuada. Mas vamos acompanhar como é que está o andamento disso aí. Porque, de fato, teve impacto muito negativo perante a sociedade, principalmente, como eu tenho falado aqui em vídeos anteriores, de que o Brasil ele se intitula o país mais cristão do mundo, né? Mais de 80% da população se diz cristã. Bom, se é cristão apenas no rótulo, porque não conhece as doutrinas de Cristo, né? E para isso eu tenho que lembrar aos senhores o que diz lá a doutrina de Cristo, né? Então vamos lá para Mateus 25, do 35 até o 40, que diz assim, ó, olha só como é que esse cristianismo aí eu gostaria de saber. Bom, se você segue aí esse pessoal que se diz cristão, eu digo para você o seguinte, você está sendo enganado, tá? Você está sendo enganado. Você entra num local com rótulo de cristão, e hoje em dia os templos cristãos, muitos deles viraram curral eleitoral de políticos de direita, principalmente de direita. Não estou dizendo que não tenha político de esquerda ou de centro nesses locais. Sim, pode ter, mas hegemonicamente virou curral eleitoral de políticos de direita. Está lá escrito rótulo de cristão que defende Deus, pátria, família, liberdade e não sei o que lá. Eu digo para você que você está sendo enganado. Por quê? Vamos lá, a doutrina do Cristo, que diz assim, Mateus 25, do 35 até o 40, que diz assim, porque tive fome e me deste de comer. Interessante. Tive sede e me deste de beber, era forasteiros e não me acolhestes, estava nu e me vestis, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste ver-me, né?
Será? Tem aí muitos aí que diz que defende Deus, pátria e família que estão presos, né? Pelo 8 de janeiro. E será que eles realmente estão sendo visitados por esses líderes aí que se dizem cristãos, né? Cristãos conservadores, né? Então, os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te dermos de comer, ou com sede e te dermos de beber? Quando te vimos forasteiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e formos visitar-te? E responder-lhes o rei: em verdade vos digo que sempre que fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim me fizeste. Então, acho que essa leitura aqui, ela é muito clara com relação àquilo que é ensinamento de Jesus, né? Se você vê uma pessoa faminta, é para você saciar a fome dela. Se você vê uma pessoa nua, é para você vestir. Se você tem uma pessoa presa, é para você visitar. A grande pergunta, guarde aí, Mateus 25, do 35 até o 40. Guarde isso. A grande pergunta é: que raio de cristianismo, que raio de Jesus é esse que os políticos que falam de Deus, pátria e família ensinam? Porque o Jesus que eles ensinam completamente o contrário do que eles têm, que é projeto de lei e que eles têm feito virar lei através das casas legislativas do país. Então, não seja um trouxa, não seja um enganado. Você está sendo enganado. Porque esse pessoal aí que diz que vem em nome de Deus, pátria, família, liberdade e não sei o que lá, eles estão fazendo o contrário do que Jesus manda fazer. Então, eu posso dizer então que o Brasil, ele é o país mais hipócrita religioso do mundo, porque se diz cristão e faz o contrário do que o Cristo manda fazer. É interessante isso, né? Então agora, em São Paulo, se você de fato alimentar um faminto, você corre o risco de levar uma multa de 17 mil reais. Entende, senhores? Então é isso que de fato nós entendemos. E outra coisa importante, né? Como eu falei, a política ela tem a ver com cuidar de pessoas carentes, de pessoas de fato que carecem de dignidade. Essas pessoas não estão preocupadas com isso. Para ela, aqueles seres humanos ali que estão naquelas condições ruins, né? De fato são pessoas que de fato precisam ser, elas contribuem para sujar a cidade. Essa é a visão que eles têm, que aquilo ali é uma sujeira e aquilo precisa ser limpo, né? E se duvidar muito, também se matarem também, tá de boa também, né? Ou seja, para você ver a mentalidade desses ditos cristãos conservadores que defendem a moralidade e Deus, pátria e família. Então, espero que esse vídeo aí traga reflexões para os senhores. Mais uma vez eu digo, estamos juntos aí e saudações.